Dia 16 de janeiro de 1979, uma terça-feira, a cidade do Rio de Janeiro parou totalmente e boa parte da região metropolitana também. A greve dos rodoviários ficou marcante para mim e por isso eu estou dividindo com vocês. Essa greve durou todo esse dia 16 e foi para o dia seguinte, dia 17 de janeiro, parcialmente, né, que com a tarde do dia seguinte, ela foi perdendo a força, mas é uma coisa marcante e eu passo a dividir com vocês um pouco de história. Para vocês que acompanham o canal Ônibus em Debate. Em 16 de janeiro de 1979, que foi o primeiro dia dessa greve, eu ainda tinha 16 anos, né? E as experiências que eu vivi, a juventude daquela época, né, não era como a de hoje, né? Parece que hoje em dia todos são muito mais espertos, têm mais conhecimento, mas uma coisa eu tinha ao meu favor, eu conhecia o centro da cidade com a palma da minha mão. Então, as experiências vividas, a gente teve um pouco de medo, porque nesse dia houve muita agressividade, houve muito quebra-quebra, e eu e o meu falecido irmão, que na época tinha 14 anos e trabalhava lá também na Avenida General Justo, né, no terceiro setor, né, no conhecido terceiro setor, e o detalhe, nós ficávamos muito preocupados, principalmente na hora de voltarmos. Para irmos, nós fomos de trem. Eu morava ao longo da linha auxiliar do Rio Douro, né, então nós pegamos um trem Belfor Roxo, né, na estação de Sintra Vidal, a atual estação de Pilares, e fomos para o centro da cidade, vamos dizer assim, relativamente bem, né, podemos dizer, entre aspas, mas os ônibus pararam totalmente. A gente costuma dizer greve de ônibus, né, porque a gente fala de forma incorreta, mas na verdade, greve dos rodoviários, né, que houve uma paralisação quase que total, vamos dizer assim, atingiu um nível de quase 100%, e essa paralisação também afetou algumas cidades da região metropolitana. Houveram casos também na Baixada Fluminense, houveram casos em Niterói, se eu não me engano. Então a gente descia na Central do Brasil e quem podia, né, fazemos o caminho andando. O nosso caminho, realmente, eu trabalhava na Avenida Rio Branco, 185, no edifício Marquês do Herval. Vocês devem conhecer, é aquele que fica na Avenida Rio Branco, esquina com a Avenida Almirante Barroso. E o meu irmão trabalhando lá, meu falecido irmão, trabalhando na Avenida General Justo. Nós, dois jovens, um de 16, outro de 14, e eu deixei ele no trabalho dele, que era mais novo que eu, responsabilidade de um irmão mais velho, se bem que eu tenho um irmão mais velho que eu e temos um irmão mais novo do que esse meu falecido irmão. E eu deixei no trabalho e a gente viu durante o dia os conflitos. Nessa época eu trabalhava, foi o meu primeiro emprego, eu trabalhava no escritório de contabilidade, né? Como a gente detinha, em contabilidade a gente controla, a gente que trabalha no escritório de contabilidade no geral, temos algumas empresas que ficam destinadas a cada funcionário para cuidar, fazer a parte contábil, fazer a parte do departamento pessoal e o que seja necessário, né? Então, de vez em quando eu tinha que ir à rua. Nesse dia a gente chegava a ir à rua, os bancos, muitos estavam funcionando parcialmente, de forma bem regular, as repartições públicas também, uma situação, então muita coisa não pôde ser resolvida. Mas nesse andar pela Avenida Rio Branco, andar pela Avenida Presidente Vargas, presenciei muita coisa. Houve muito quebra-quebra, a CTC atuou bastante. A CTC, eu costumo dizer que com a CTC eu gostei e desgostava ao mesmo tempo daquela empresa. Mas isso também fica para uma outra oportunidade que em breve eu terei de conversar bastante sobre a CTC. Para quem não sabe, CTC, Companhia de Transportes Coletivos, começou com o do estado da Guanabara, depois do estado do Rio de Janeiro. Portanto, nessa época já era CTC RJ. Então a CTC, ela nessa greve, ela auxiliou bastante. Ela começou a fazer linhas
para poder salvar, vamos dizer assim, a população. Então, você via a CTC fazendo linhas ligando o centro, por exemplo, a Vila Kennedy, a Ilha do Governador, a Campo Grande, mas só que, como eu digo assim, houve até o Malé, que eu me lembre, até Vila Isabel, e ela diversificou até o Meier, Água Santa, ela criava as linhas, a gente via, era escrito no para-brisa dianteiro, né, o trajeto que era escolhido ali na hora, né, de forma a atender, vamos dizer assim, a bairros mais populosos ou bairros comerciais das zonas norte, sul e oeste, né, e incluindo a Ilha do Governador na zona norte, para atender as pessoas, mas só que esses ônibus também foram apedrejados. Se eu não me engano, a CTC teve 35 ônibus avariados. Uma lembrança que eu tenho é de um monobloco Mercedes-Benz da CTC, já azulão, apedrejado no meio da Avenida Presidente Vargas, mais ou menos ali na altura da Central do Brasil. E a gente, quando via aquilo ali, ali perto mesmo desse local, o outro ônibus era um Caio Gabriela, da empresa que já até é extinta, Novo Horizonte, que fazia a ligação da Praça Mauá com a Baixada Fluminense. Se eu não me engano é Nilópolis, né? Que ela fazia também. Tinha um outro ônibus de uma companhia de turismo que também foi apedrejado, eu não recordo. Então eu comecei a ver a situação estava bem crítica na cidade. Aqueles rodoviários que saíam, né, tinha um ônibus parado na época. Aqui eu quero lembrar bem que não cabe julgamento de quem quer que seja, de atitude de ninguém. Eu só estou apenas relatando os fatos que ocorreram, né, naquele dia 16 de janeiro de 1979, uma terça-feira. Então, no meio do meu expediente, eu precisei sair durante 3 vezes, né, do escritório, e nessas 3 saídas, né, que eu fiz, eu comecei a ver o panorama, vi que a situação estava bem grave espalhada pela cidade, nas vias principais, na Candelária, na Rua 1º de Março, na Avenida Rio Branco, na Avenida Presidente Vargas, principalmente ali no entorno da Central do Brasil, do Campo de Santana. Então a preocupação era com a hora do retorno. Então o que eu fiz? Eu liguei para esse meu irmão, eu saía primeiro do que ele, eu falei, me aguarde. Aí eu cheguei lá na Avenida General Justo, ele estava lá na portaria muito preocupado, ele só tinha 14 anos, esse meu falecido irmão, então a preocupação nossa era grande e de que forma nós chegaríamos em casa. Sabíamos que teríamos que recorrer para a Central do Brasil. A CTC, como eu disse, ela fez linhas extraordinárias, mas no momento, as linhas que nós víamos circulando, não víamos nenhuma que viesse pela Avenida Dom Helder Câmara. E eu quero lembrar bem que quando eu busquei na portaria desse prédio, na General Justo, havia um Caio Jaraguá, da empresa Taninha. A empresa Taninha, ela até 1980, né, ela ainda manteve muitos carros antigos, né, em sua frota. E, se eu não me engano, esse carro estava fazendo a linha 339, já, que era a redução da linha 496. E ele estava ali abandonado no meio da pista da Avenida General Justo. Pois bem, nós fomos pela Praça 15, depois fomos pela Rua 1º de Março, estávamos driblando, né, muitos movimentos, muita gente, muita confusão, né, muita confusão mesmo. Eu quero lembrar aqui que, mais uma vez, não me cabe julgar a atitude dos profissionais naquela época, e nunca, não me cabe julgar. Cada um sabe das suas reivindicações. Além das pessoas como nós, querendo voltar para casa, seja na Zona Norte, seja na Zona Sul, na Zona Oeste, muita gente também espalhando violência, e até que nós driblássemos tudo isso e chegássemos na Central do Brasil. Então fica na memória, né, muitos veículos depredados. Se eu já não falei um pouco antes, eu falo agora, ficou bem marcante o monobloco, né, lá no meio da pista, próximo à Central do Brasil.
entre outros veículos, principalmente os da CTC, justamente porque a CTC estava fazendo essas linhas. Uma empresa cujos funcionários, né, tentaram driblar a greve, uma empresa particular, foi a Palácio, né, na linha. Vocês devem até conhecer uma foto famosa, né, de um Metropolitana ONU, né, de muita gente, né, em cima dele. Foi porque essa empresa ela começou a atuar com a linha 136, né, e com as linhas circulares que ela tinha, 573 e 574 na Zona Sul, mas tiveram que recolher esses ônibus, porque ela ainda tentou, eles ainda tentaram, fizeram algumas viagens, e isso também ficou marcante, né? Essa passagem ali na Presidente Vargas. Pois bem, nós conseguimos, com muito sacrifício, entrar na Central do Brasil. Vocês imaginem, a Central do Brasil tem um movimento grande, e naquela época os trens eram muito procurados, e por conta desta greve, né, a procura acho que quadriplicou. E aí foi um sufoco para que nós embarcássemos num trem daqueles da linha 60, Belfort Roxo, e vocês têm uma ideia, eu saí do trabalho às 6 horas da tarde, eu e esse meu falecido irmão só chegamos em casa mais ou menos às 22 horas desse mesmo dia. Então isso aí ficou marcante. Se vocês quiserem consultar os periódicos e verificarem mais ou menos o que ocorreu, eu estou dando uma visão daquilo que eu vivi. 2 dias depois, houve uma situação também envolvendo a empresa já extinta, Transportes São Silvestre. Mas isso é um outro caso, foi uma paralisação somente naquela empresa, mas também nesse mês de janeiro. Ainda no ano de 1979, né, nesse mês de janeiro, o que ocorreria antes do término dele? O então prefeito da nossa cidade do Rio de Janeiro, o senhor Marcos Tamoio, atendendo ao pedido, né, do ministro do Trabalho, o que ele fez? Um decreto autorizando as empresas de transporte de passageiros urbanos da nossa cidade a ostentarem nas latarias de seus veículos propagandas. Isso mesmo, pessoal, publicidade. Não essa publicidade que nós conhecemos atualmente, né, que vemos nas janelas traseiras, né, mas não, na lataria mesmo. Vocês já devem ter visto algumas fotos dos anos 80, né? Então foi a partir daí, antes do término do mês de janeiro de 1979, foi autorizado. Por que foi autorizado essa propaganda? Justamente porque a gente viu, existiu a greve, né, que eu relatei até aqui, e havia muitas reivindicações dos rodoviários. Então, o detalhe, eles sabiam que a autorização desses anúncios nas latarias dos ônibus não serviria como um auxílio, né, para que aumentasse a receita das empresas de transporte, de modo a poder atender às reivindicações, mas sabiam que não cobririam de todo essa despesa. Mas essa foi uma tentativa para que não se repassasse os custos para os usuários, pois iria requerer de imediato o aumento das tarifas. Então, vocês já devem ter visto, como disse, fotos, né, dessa época dos anos 80. A partir daí, foi autorizada a propaganda nas latarias dos ônibus, e não nos vidros, né, traseiros. Um grande detalhe é que uma das empresas pioneiras nessas propagandas foi a Autoviação Leblon. Mas os anúncios expostos nos ônibus dela eram bem diferentes das outras empresas. Eu não vou citar o nome das companhias de publicidade, foram várias, né, que atuaram, né, nesse momento, umas até devem atuar até hoje, né? Mas os anúncios nos veículos da Autoviação Leblon eram peculiares, eram bem diferentes, eram de tamanho menor, porque parece que existia um tamanho padrão, mas os dela eram bem diferentes. Então nós começamos a ver, circulando na cidade, nas mais diversas linhas. É claro que houveram empresas que não aderiram a isso, né? Algumas até alegavam que a receita era mínima, não ajudava muito, mas toda a ajuda financeira, todo o aporte financeiro
É bom, mas só que o caso das propagandas nos ônibus não é a finalidade desse vídeo. Fica para um próximo assunto para nós lembrarmos aqui. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, né, nesse vídeo. São as minhas lembranças, como sempre digo, né? O arquivo vivo é isso. Eu vou rebuscando lá na memória. Vocês participem nos comentários. Aqueles que viveram essa época juntamente comigo, participem, nos ajudem, porque a memória da gente é falha e eu aqui só passo a visão daquilo que eu vi e que eu vivi. Então um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade.